Tudo bem com vocês? Bom, retomando os nossos assuntos, né, sobre sintaxe, a gente vai agora entrar na apostila 2, no módulo 8, regência verbal, tá? O que é regência verbal? É a relação sintática que se estabelece entre um termo, que a gente chama de regente, e o nome dele é subordinante, e o termo regido, que a gente chama de subordinado, tá? Então, resumindo, é a relação sintática que existe entre um termo regente e um termo regido, entre um termo subordinante e um termo subordinado, tá bom? Aí eu coloquei aqui alguns casos especiais para vocês analisarem comigo, alguns verbos, tá? Para vocês verem que esses verbos, eles, dependendo do contexto onde eles são inseridos, como eles são utilizados, eles modificam de transitividade, tá? Esqueci o relatório, tá? Eu tenho o verbo esqueci aqui, ó. Esse verbo esqueci e o complemento dele é o relatório. Esse complemento aqui é o nosso objeto direto. Então esse verbo esqueci aqui é um verbo transitivo direto, tá? Agora, nesse caso aqui, olha, eu já coloquei o pronome aqui para ele, ó, esqueci-me do relatório. Se eu colocar o pronome, a preposição entra obrigatoriamente, tá? Então eu vou ter aqui, olha, um objeto indireto, e agora o verbo esqueci, ele vai ser verbo transitivo indireto, tá? Percebam a diferença, tá? Nesse caso ele é VTD, porque ele vai ter um AD, e nesse caso ele é VTI, porque ele tem um AI lá, tá ok, pessoal? O mesmo verbo. Obedeci às regras, tá? O verbo obedecer sempre vai ser verbo transitivo indireto, porque quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. Então nós vamos encontrar sempre, aqui nesse caso, um objeto indireto para o verbo obedecer. Já o verbo assistir, ele muda de transitividade dependendo também do seu contexto. Nesse primeiro caso aqui, o médico assistiu o doente. Quando eu quero fazer o uso do verbo assistir com o sentido de dar assistência, esse verbo aqui, ele vai ser verbo transitivo direto, tá? Porque nesse caso aqui ele está sendo utilizado com a ideia de dar assistência. Agora, quando eu estiver dando a ideia de ver, olha aqui, ó, assisto a série, assisto ao filme, assisto à novela. Esse verbo aqui, com a ideia de ver, ele vai ser verbo transitivo indireto, tá? Agora o terceiro caso do verbo assistir. Assisto em realengo. Eu estou utilizando o verbo assistir nesse caso aqui com a ideia de residir, de morar. Então aqui nesse caso ele vai ser um verbo intransitivo, tá? Então a gente percebe aqui que dependendo do contexto, a transitividade desses verbos, eles modificam, ok, pessoal? Nas transitividades verbais, a gente ainda vai encontrar o verbo aspirar. Olha só, dependendo do contexto, ele modifica de transitividade. Quando eu estiver utilizando o verbo aspirar no sentido de respirar, ele é um verbo transitivo direto. Aspirei o ar. Isso aqui é um objeto direto, ó. É o nosso AD, tá? Nesse caso, porque ele está sendo utilizado com o sentido de respirar. Nesse caso aqui, ele já possui uma outra transitividade. Por quê? Porque ele está no sentido de almejar, de desejar algo. Aspirei ao cargo de gerente na empresa. Olha aqui, olha. Ao cargo vai ser objeto indireto, porque aqui é uma preposição, né? Então, o verbo aspirei para esse caso aqui, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o emprego dos sinais de pontuação. Eu coloquei alguns para vocês aqui, para a gente visualizar juntos. As aspas, as reticências e o ponto e vírgula, tá? As aspas, elas servem para quê? Para destacar citações, quando eu quero destacar alguma coisa dentro do meu texto que alguém já tenha dito, para destacar vocábulos ou expressões,
para transcrever trechos de um texto, quando eu quero utilizar o trecho dentro de um texto, dentro do meu texto, eu tenho que colocar isso entre aspas. Serve também para indicar a fala da personagem. Ao invés de eu utilizar um travessão, eu também posso fazer o uso das aspas, tá? Já as reticências, elas indicam a emoção, né? Ela expressa a dúvida. Por que não, por exemplo? Por que não? Né? Então a gente coloca ali por que não, pontos de interrogação, e logo depois as reticências. Também serve para interromper a fala da personagem ou do narrador. Serve também para indicar hesitação, para indicar continuidade dentro do meu texto, tá? Então as reticências, perdão, elas servem para tudo isso aqui. Já o ponto e vírgula, ele serve para separar os itens de uma enumeração. Por exemplo, fui à feira, comprei banana, ponto e vírgula, laranja, ponto e vírgula, melancia, ponto e vírgula, né? Então a gente serve também para separar itens de uma enumeração, para separar orações quando no interior dessas orações já houver vírgulas. Já os dois pontos, pessoal, eles servem para introduzir uma enumeração, para apresentar um esclarecimento e introduzir uma fala de um personagem, tá bom? Dentro desses critérios. O travessão, ele serve para indicar a fala do personagem, para explicar termos anteriores. Então esse termo vai ter a função de aposto explicativo, tá bom? E para destacar informações complementares e destacar palavras ou expressões dentro do texto. Tudo bem? E o ponto final, para a gente terminar, ele finaliza frases, que podem ser frases declarativas, né? E também para finalizar o texto. Tudo bem, pessoal? Bom, esse é o conteúdo do módulo da apostila 2 de vocês, tá bom? Do primeiro módulo. Então, eu espero que vocês tenham entendido esse conteúdo, tá? Que vocês realizem as atividades. Qualquer dúvida, podem me chamar, podem me procurar, que eu estou disponível para tirar dúvidas de vocês. Tudo bem? Bons estudos e fiquem com Deus.